Segundo o historiador Garcilaso de la Vega, orgulharem-se de ser filhos do Sol era o que mais obrigava os incas a serem bons, para destacarem-se dos outros na bondade e no sangue, de modo que o povo acreditasse que um e outro lhes veio por herança. O povo do Império acreditava nisso com tanta certeza que quando algum espanhol falava elogiando alguma coisa das que os reis ou algum parente deles tivesse feito, eles respondiam não te espantes, pois eram incas. E se pelo contrário, desacreditavam de alguma coisa mal feita, diziam, não acredites que inca algum tenha feito isso, e, se fez, não era inca. Ao estabelecer qualquer lei ou sacrifício, tanto no sagrado quanto no profano de seu governo, atribuíam ao primeiro inca, Manco Capac, dizendo que ele tinha ordenado todas as decisões, algumas que ele havia deixado elaboradas e postas em uso, e outras delineadas para que seus descendentes, por sua vez, as aperfeiçoassem. Porque ele era o filho do sol, vindo do céu para governar e dar leis a todos, leis para o benefício comum dos homens, e também, os sacrifícios que eles deveriam oferecer em seus templos. Segundo Garcilaso, quando conversavam entre eles, uns com os outros, diziam que o Inca, não contente de tê-los retirado da animalidade e tê-los transformado em homens, nem satisfeito com os muitos benefícios que lhes havia feito, ensinando a eles as coisas necessárias para a vida humana, as leis naturais para a vida moral e o conhecimento de seu Deus o Sol, o que já seria suficiente para que fossem seus escravos perpétuos, se fizera homem para dar-lhes suas insígnias reais, e finalmente, em vez de impor tributos e impostos, lhes havia transmitido a majestade de seu nome, de tal forma que entre eles era tido por sagrado e divino, que ninguém ousava proferi-lo senão com a maior reverência, só para citar o rei, e que agora, para lhes dar mais importância, tornara-se tão comum que todos podem falar de boca cheia, feito filhos adotivos, contentando-se eles em ser meros vassalos do Filho do Sol. O historiador ressalta que, todas as vezes que o Inca sentia-se morrer, dizia que voltaria para o céu para descansar com seu pai o Sol. Assim, Manco Capac, o primeiro Inca, disse a todos os Incas de privilégio que tendo que deixá-los, para ir descansar com seu pai o Sol, queria dar-lhes o máximo de seus favores, o sobrenome de seu nome real, para que eles e seus descendentes vivessem honrados e estimados por todo o mundo. Então, para que vissem o amor que tinha por eles como filhos, mandou que eles e seus descendentes para sempre se chamassem Incas, sem qualquer distinção ou diferença de uns ou outros, como haviam sido os favores e outras concessões passadas, mas que plenamente, e de forma geral, desfrutassem todos da majestade desse nome. Esses primeiros vassalos que teve Manco Capac, ele os amava como filhos e deu-lhes suas insígnias e nome reais e os chamou de filhos, porque ele esperava deles e seus descendentes que como filhos, servissem ao seu Inca atual e aos que o sucedessem nas conquistas de outros povos para aumentar seu império, e que deveriam guardar tudo no coração e na memória, como vassalos leais. Só não queria que suas esposas e filhas se chamassem Palas, como as de sangue real, porque não sendo as mulheres capazes de servir na guerra, tampouco eram para o sobrenome e nome reais. Estes são os chamados Incas de privilégio. Garcilaso relata a quase total extinção dos Incas reais e dos Incas de privilégio em sua época. Ele narrou que esses Incas, feitos por privilégio, eram os que então existiam no Peru que eram chamados Incas, e suas esposas eram chamadas de Palas e Coias, por desfrutar da depreciação que a eles nisso e em muitas outras coisas semelhantes, lhes haviam feito os conquistadores. Garcilaso narra que havia poucos Incas de sangue real em sua época e que eram praticamente desconhecidos por causa de sua pobreza e necessidade, destruídos pela guerra, pela tirania e crueldade de Atahualpa e pela conquista espanhola. E que os poucos que haviam escapado, ao menos os mais importantes, acabaram mais tarde em outras calamidades. Das insígnias usadas pelos Incas na cabeça, o Inca Manco Capac reservou uma para ele próprio e para os soberanos Incas seus descendentes, uma borla vermelha que se estendia pela frente de um lado a outro da face. A do príncipe herdeiro era amarela e menor do que a do pai. Esta borla vermelha, que era insígnia da dignidade real, chamava-se mascapaixa e, apesar da vermelha ser usada apenas pelo soberano, franjas semelhantes eram utilizadas pelos nobres e separando a palha do trigo, considerando a grandeza das concessões e do amor com que o Incas havia feito, os Incas de privilégio buscaram títulos que igualassem a altura da sua coragem e significassem também suas virtudes. Assim, entre outros títulos que inventaram, um foi Capac, que significa rico, não de bens materiais, que como dizem, este príncipe tinha riqueza de espírito, mansidão, misericórdia, generosidade, justiça, magnanimidade, desejo e obras para fazer o bem aos pobres. Assim, dignamente, o chamaram Capac, que também significa rico e poderoso em armas. O outro nome foi Huachacuyaque, amante e benfeitor dos pobres,
para que significasse os benefícios que aos seus havia feito. Desde então, o príncipe foi chamado Manco Capac, tendo sido chamado, até aquele momento, Manco Inca. Como assegurou Garcilasso, Manco deve ter tido algum outro significado na língua falada pelos Incas, língua essa que os Incas tinham para conversar entre si e que em sua época já se perdera completamente. Manco era, então, um nome próprio. Alguns autores consideram a língua puquina como a língua falada pelos Incas, mas particularmente acho isso especulação. O nome Inca, quando usado para o príncipe, significava senhor, soberano, rei ou imperador e em seu significado completo, significava homem de sangue real, porque os curacas ou chefes, por maiores senhores que fossem, não eram chamados Incas. Para distinguir o soberano dos demais Incas, o chamavam Sapa Inca, que significa único senhor. Também chamavam a este seu primeiro rei e a seus descendentes Intipturin, que significa filho do sol, mas este nome não lhe davam por imposição, mas porque acreditavam nisso. O Inca Manco Capac morreu e deixou por príncipe herdeiro Sinti-Roca, seu filho primogênito e da Coia Mama Ocluaco, sua esposa e irmã. Além do príncipe deixou outros filhos e filhas, que se casaram uns com os outros, para manter limpo o sangue que descendia do sol, porque ele realmente deveria permanecer limpo, sem misturar-se com outro sangue, porque o tinham por divino e todos os outros por humano, embora de grandes senhores, de vassalos chamados curacas. O Inca Sinti-Roca se casou com Mama Oclo, ou Mama Cora, sua irmã mais velha, para imitar o exemplo do pai e dos avós Sol e Lua, porque acreditavam que a Lua era irmã e esposa do Sol. Fizeram este casamento para conservar limpo o sangue e para que ao filho e herdeiro lhe pertencesse o reino tanto por sua mãe como por seu pai. Os outros irmãos, legítimos e ilegítimos, também casaram-se uns com os outros, para preservar e aumentar a sucessão dos Incas. Mas o casamento destes irmãos, uns com os outros, que havia ordenado o Sol e que o Inca Manco Capac havia mandado, foi porque não tinham filhos com quem se casassem, de modo que o sangue fosse mantido limpo. A partir de um certo momento, não podiam mais casarem-se com a irmã, apenas o Inca herdeiro, o que conservaram eles no processo da história. O Inca Manco Capac foi pranteado por seus súditos com grande sentimento e choro e o funeral durou muitos meses. Embalsamaram seu corpo para tê-lo consigo e mantê-lo à vista, adorando como Deus, filho do sol, oferecendo-lhe muitos sacrifícios. É verdade que os Incas fizeram as leis e ordenanças, recuperando algumas novamente e reformando outras, segundo eram solicitadas pelo tempo e as necessidades. O importante a definir é ainda que um ou outro Inca tenha se destacado como grande legislador, dando muitas leis novas, emendando e ampliando todas as que encontrou prontas, e que tenha ordenado muitos ritos e cerimônias em seus sacrifícios, transformando muitos templos com grandes riquezas, e que tenha ganho muitos reinos e províncias. Isso tudo era atribuído ao primeiro Inca como no início de seu império. Pedro de Cieza de León escreveu na primeira parte de sua crônica del Peru, a relação dos costumes em cada província, em cada uma delas, dizendo que cada nação tinha antes que os Incas as tivessem conquistado e o que tiveram depois de terem prevalecido. Demorou 9 anos para recolher e escrever as relações que lhe foram dadas de 1541 a 1550. Na primeira parte, tratou dos Incas e deu notícia dos muitos edifícios e outras coisas memoráveis que haviam feito. Ele escreveu que pareceu-lhe justo dizer algo sobre eles para que os leitores soubessem o que foram os Incas e não ignorassem o seu valor. Como ele fez questão de relatar, havia antes dos Incas grande desordem em todas as províncias do reino que os conquistadores então chamaram de Peru, e que os nativos eram tão irracionais e ignorantes que eram tidos como brutais e que muitos até comiam carne humana. Saíam a guerrear entre si e se matavam e aprisionavam a todos os que pudessem. Estando dessa forma todas as províncias andinas surgiram 2 irmãos, um deles tendo por nome Manco Capac. Manco Capac fundou a cidade de Cusco e estabeleceu leis a seu modo, e ele e seus descendentes foram chamados de Incas, que significava soberanos ou senhores. Eles tinham tanto poder que conquistaram e imperaram desde Pasto até o Chile. E suas bandeiras estavam, ao sul até o rio Maule e ao norte até o rio Angasmaio, e esses rios eram os termos de seu império, tão grande que de uma parte a outra somavam mais de 1.300 léguas. Segundo ele, os Incas construíram grandes fortalezas e fortes edifícios, e em todas as províncias colocaram capitães e governadores. Eles fizeram coisas tão grandes, e tiveram tão bom governo, que poucos no mundo poderiam superá-los. Eles eram muito brilhantes e tinham relevo mesmo sem a escrita, porque esta não fora encontrada em nenhuma parte. Eles ensinaram bons costumes a todos os seus súditos e lhes ordenaram para que calçassem sandálias, que são como albarcas.
Albarcas eram rústicos sapatos de couro que cobriam a planta dos pés e os dedos, com uma borda em torno delas, amarrados com cordas ou correias no peito do pé ou tornozelo. Ele conta ainda que os incas se preocupavam muito com a imortalidade da alma e outros segredos da natureza. Os incas acreditavam que havia um Criador de todas as coisas, e ao sol tinham por Deus soberano, para o qual haviam construído grandes templos. Falaremos das leis em outro capítulo dessa história. Os sacerdotes da Casa do Sol, em Cusco, eram todos incas de sangue real, mas para os outros serviços do templo eram incas de privilégio. O sumo sacerdote, ou sacerdote principal, deveria ser um tio ou irmão do inca ou pelo menos de sangue legítimo, de modo que os sacrifícios e cerimônias estivessem em conformidade com o templo da capital. Em todos os negócios proeminentes, de paz ou de guerra, colocavam incas por superiores. Deixo a Cieza de León as últimas palavras, vindas do passado, tentando fazer do futuro uma esperança. Abre aspas. Ganharam tanto a graça de todos, que foram por eles amados em grau extremo, como me lembro de ter visto através dos meus olhos a velhos índios diante de Cusco, olhar para a cidade e fazer grande alarido, o que se transformava em lágrimas de tristeza, contemplando o tempo presente e se recordando do passado onde naquela cidade por tantos anos tiveram por senhores gente sua, que haviam sido capazes de atraí-los para o seu serviço e amizade de uma forma diferente da maneira dos espanhóis. Fecha aspas. E deixo aqui as palavras que ele escreveu como um pedido de perdão. Abre aspas. Mas deixemos o que foi feito para Deus, que Ele sabe porquê e no que de aqui por diante for feito, supliquemos que nos dê sua graça para que paguemos alguma coisa a pessoas que tanto devemos e que tão pouco nos ofenderam para terem sido tão molestadas por nós, estando Peru e as outras Índias tantas léguas de Espanha e tantos mares no meio. Fecha aspas, Cieza de León. Seja um apoiador do nosso canal. Faça parte da nossa esperança. Curta, comente e compartilhe. Responda. Qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra Inca?